Após cada dia da criação, Deus vai fazendo uma avaliação e vai dizendo, é bom. No sexto dia, quando ele conclui a sua criação, ele diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A Bíblia não é pessimista sobre o mundo. Ela não vê o mundo material como algo mau. O problema do mundo material é que foi deturpado pelo pecado. A Bíblia reconhece os efeitos devastadores do pecado sobre a criação de Deus. Mas crê que Jesus veio para restaurar toda a criação de Deus. O mundo foi criado para a glória de Deus. E a humanidade é chamada a participar dessa transformação redentora da criação. E aqui no livro de Gênesis, nós vemos que cada parte da criação sabia o seu papel. A gente vê um relacionamento harmônico, perfeito, entre Deus, natureza e homem. Deus era o dono de todas as coisas foram criadas por ele e para a sua glória. Deus se alegrou com a criação, ele viu que a criação era muito boa e achava bom compartilhar aquilo com o ser humano, aquela alegria. O mundo, a natureza, existia para a glória de Deus e para suprir as necessidades dos homens, dos animais. Ela sabia qual era o seu papel e ela revelava Deus. Nós chamamos de revelação natural de Deus. A própria natureza revela a glória de Deus. Embora ela seja boa, ela não pode ser divinizada. Porque quando nós divinizamos a natureza, nós cometemos um erro de cosmovisão, que é chamado de panteísmo, que coloca na própria criação no lugar do Criador. E o homem, feito em imagem e semelhança de Deus, ele tinha uma gratidão e tinha uma responsabilidade pela criação. Ele era o administrador de tudo que Deus havia criado. Deus deu a incumbência de guardar e cultivar o jardim do Éden. E o homem sabia, ainda hoje sabe, e todas as coisas que Deus havia criado eram boas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz: Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, essa ideia dos gregos de que a matéria é má, que o espírito é bom, que vê o corpo como uma prisão da alma, isso é errado. Na visão bíblica, na cosmovisão bíblica correta, a criação é boa, tudo que Deus criou é bom. Tudo que existe no mundo é para a glória de Deus. O problema foi o pecado, como a gente já vai ver lá adiante, nosso curso de cosmovisão bíblica, que deturpou toda essa criação de Deus. Agora vamos ver aqui um detalhe interessante para entendermos bem essa cosmovisão. O capítulo 1 de Gênesis, ele narra a criação. O capítulo 2 também narra a criação. Mas a forma como eles enfocam a criação de Deus é diferente. O capítulo 1 é um Deus mais transcendente. O que é a transcendência de Deus? É um Deus que existe independente da criação e distante. É como se Deus estivesse olhando para o mundo e pelo poder da sua palavra vai criar todas as coisas a partir do nada. É como se Deus estivesse fora do mundo. E esse Deus é chamado de Elohim. Já o capítulo 2 também é a criação. Mas o enfoque é diferente, é um Deus mais imanente. O que é um Deus imanente? É um Deus que se relaciona com as suas criaturas. O homem vai formar o homem do pó da terra com as suas próprias mãos, vai soprar nas suas narinas o sopro da vida, ele vai se tornar uma alma vivente. Então a gente vê um Deus interagindo com a sua criação. E esse Deus é chamado de Yahvé, ou Javé. Está no capítulo 2. Deus é transcendente e Deus é imanente. Porque existem duas correntes, duas cosmovisões diferentes. O deísmo, que vê somente um Deus transcendente que não se relaciona com a sua criação. É como um relojoeiro que cria um relógio, dá corda e abandona. Então ele tem uma visão do mundo como se Deus criou e estabeleceu leis. Porque o mundo tem as leis, ninguém pode negar. O mundo existe uma ordem, a gente vê aqui em Gênesis. Até que Deus colocou limites no reino vegetal, cada semente
dá determinado fruto. Colocou limites também no reino animal. Cada espécie produz a sua mesma espécie, para não haver uma mistura, uma desordem na criação. Mas a visão bíblica não é do deísmo. A nossa cosmovisão bíblica é o teísmo bíblico. O que é o teísmo bíblico? Deus é transcendente, mas ele é imanente. E ele se relaciona com a sua criação. É um Deus pessoal, santo, que interage e participa da história humana. A maior invasão de Deus na história humana é a própria vinda de Jesus, a encarnação do Verbo, quando ele se tornou semelhante a nós e veio habitar entre nós. Ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. E Deus interfere na nossa história. O Deus soberano, criador de todas as coisas. Isso aqui edifica mais a nossa fé. É um Deus relacional que quer ter comunhão e intimidade conosco e quer participar da nossa história. Por isso nós clamamos, oramos e pedimos para esse Deus pessoal participar da nossa história.